fui para Fort Benning, na Geórgia, e lá é o coração da infantaria de treinamento, né? Então lá é uma base gigantesca. Mas todo esse processo eu enfrentei lá nos Estados Unidos. Minha mãe que está aqui passou também por todo esse processo, a gente foi junto ali, e eu sempre mentalizando, não, vai dar certo, vai dar certo. E durante o processo, para eu entrar no treinamento básico, teve esse período que eu já tinha voltado para os Estados Unidos, eu comecei a ter muito sonhos, mas são sonhos com projeção astral. Eu já tinha, desde os meus 15 anos, eu já tive a experiência fora do meu corpo. Para mim, eu estava conhecendo, minha mãe, como espírita, ela estava me ajudando bastante. Então, essas projeções, elas se misturavam com a paralisia do sono. Porque depois, mais tarde, estudando, eu fui ver que elas são, né, elas têm a ver, elas são fases, né, da paralisia do sono, é uma fase que vai para projeção astral. E aí eu comecei sozinho a estudar pela internet, mas eu achei o material de estudo que funcionou para mim na gringa mesmo, olhando no YouTube na época. O YouTube nem tinha esse negócio de fazer, de pagar, essas coisas, né? Então, achava com mais facilidade, mas na gringa. No Brasil não tinha tanto isso. O que eu via lá era pelo Valdo Vieira, mas não estava funcionando para mim. Aí tinha algumas outras técnicas americanas desenvolvidas por pessoas, vamos dizer assim, os médios americanos, mas eles não falam de espiritismo, eles não falam de uma espiritualidade, eles são mais cientistas. Eles falam em frequência, o seu corpo pode atingir uma frequência tal, a física quântica, eles são mais nessa área. Então eles forneciam, por exemplo, música, forneciam técnica, inspiração ali e tal. E eu comecei a fazer isso. Eu falei, não, chega dessa paralisia do sono, porque começou a aumentar muito. E eu comecei a ver coisas no meu apartamento, eu estava morando sozinho. E nessas experiências eu comecei a passar mal, e tinha experiências muito boas. Eu falei, eu não posso conseguir viver nos extremos. Eu tenho um extremo que é bom, ótimo, mas tem um extremo que é muito ruim. Então, como fica meu dia no extremo ruim? Então, eu comecei a trabalhar para que esse extremo ruim reduzisse um pouco. Uma experiência que eu tive nessa projeção, é assim que eu tinha saído do corpo, eu vi uma equipe em volta da minha cama. E essa equipe passou umas mensagens de, você não está fazendo isso legal, você não está fazendo isso, como se fosse corrigindo algumas condutas. Uma alimentação, você está falando com fulano, ciclano, não se envolva aqui, não se envolva ali. E eu falei assim, vocês são reais mesmo ou é coisa da minha cabeça? Ele falou, nós somos reais. Eu falei, eu quero uma prova. Aí o ser que estava do meu lado, eles estavam com um manto roxo, meio vermelho, meio vinho, seria isso, vinho. O ser que estava do meu lado aqui da cama, esticou o braço. Era uma mão feminina, assim, bem branca, bem esguia. E eu peguei, eu senti fisicamente. Senti, fui pegando e falei, nossa, vocês são de verdade mesmo. Só que quem quer uma mão quer um braço, né? Daí eu fui puxando, fui colocando pra cima, assim, e a pessoa foi tirando, assim, falando, então você já sabe que a gente é real, a gente veio dar esse recado pra você. Eu falei, tá bom. Uma pele de um Grey, assim, uma coisa assim. Não, esses eram humanos mesmo. Humanos, Eram humanos, eu senti. Mas assim, o rosto não mostrava o rosto. Porque depois de algumas aparições deles, falou assim, não, a gente vai aos poucos, porque se chegar logo de imediato, mostrando realmente quem a gente é, sua frequência não tá batendo com a nossa frequência e pode, de repente, você volta pro seu corpo, você não lembra, se você lembra só de uma frase, alguma coisa, então isso é para você lembrar. Mas aos poucos você vai se refinando. Eu falei, tá bem. Só que daí, eu não sei, eu acho que o meu apartamento tava aberto pra... Tava escrito assim, venha me visitar, está aberto a visita 24 horas. Porque veio esses seres. Depois veio um ser que veio pro meu lado esquerdo e tinha uma cômoda no meu lado esquerdo que às vezes eu colocava algumas coisas, daí eu limpei, deixei ela bonitinha assim e tal. E ele tava... De novo, eu saí da projeção, saindo do corpo, eu já olhei... Eu já vi esse ser, ele tava como se fosse um laptop, ele tava escuro, uma cabeça grande, meio esguio, só que com a penumbra, é uma parte da quarta dimensão que eu tinha saído, da penumbra, o apartamento, porque tinha vários outros apartamentos, eles estavam meio acinzentados, meio escuro. Eu não consegui ver ele direito, assim, forma, já também, olhos cortar, boca assim, essa. E ele tava com os eletrodos, uns fios, eu acho que sejam uns fios etéreos, ligado no meu corpo. Eu falei, nossa, o que é esse fio aqui? Aí eu passava assim, eu sentia, mas não sentia os fios, como se fosse algo gelatinoso.
Eu falei, esse cara tá me escaneando. Esse cara tá me monitorando de algum jeito. Só que eu não conseguia falar direito, porque eu tinha acabado de sair do corpo e você sai meio... Eu não saí totalmente 100% vívido. Eu saí meio... Ali acabei de... Como se fosse acabar de acordar, né? Então, quando eu comecei a pegar nesses fios, eu falei... Quem é você? E fui esticando minha mão na direção dele. Ele, com a mão dele, pegou aqui assim... Daí eu vi que eram uns dedos, umas mãos pro lado, e colocou no meu peito. Aí eu respirei de novo, eu tava tentando tomar minha consciência melhor da saída do corpo. Fui colocar a mão de novo, falei, não, peraí, o que tá acontecendo? Ele botou a mão aqui. Aí eu fui de novo, ele pegou e fez assim, ó, com força, aqui. Mas não foi com uma força violência, foi só pra afirmar no terceiro gesto. E ele ficou lá e eu escutava uns barulhos como se fossem uns barulhos de... Sabe quando você escuta a TV ligada, mas você não tá vendo pra TV, alguém liga a TV, aquele... Eu escutava uma mistura desses barulhos. E ele fazendo escaneamento. Depois, eu acordei real mesmo. Eu falei, o que tá acontecendo? Vem ser tal, vem ser disso. Até tinha recebido uma visita, né, de uma garota que a gente tava ficando, assim. E ela começou a ver coisas lá no apartamento que eu já tava vendo também. Só que essa coisa ficava rondando. Aí numa noite, ela acorda no escuro, desesperada. E eu já tinha visto, eu tava ali, tinha saído um pouco de projeção e eu tinha escutado algo entrando ali no apartamento. E eu já sabia assim, é o cara. Ele tinha uma vestimenta meio redneck americano, sabe? Meio ali dos anos 80, assim. E eu já sabia que esse cara tava rondando ali, mas sempre fazia a minha oração, minha prece ali. Mas daí teve essa versão que ela tava dormindo, ela acordou. Ela tá sendo atacada. Eu falei, descreve essa pessoa. Ela descreveu, era o mesmo cara. Eu falei, tô tendo visitas. E eu comecei a aprofundar mais minha projeção. O estudo da minha projeção. Até eu poder controlar, viu? Saber o que tá acontecendo. Eu falei, que território que eu tô aqui? Por que o apartamento tá... Território visite-me, né? Tem uma placa aqui escrito visite pra receber essas entidades, seres. Então, esse processo passou-se durante... até eu entrar pro treinamento básico. Eu tava esperando. Então, começou a vir muita informação, vir muitas coisas, muitos acontecimentos. Até que um dia, antes de eu poder... A gente fala shipping, né? Que é o shipping, que é o dia que você vai... você pega o ônibus, vai para o aeroporto, chega no aeroporto, você vai mesmo pro treinamento básico. Um dia antes, eu sonhei. Ou foi um empurrão pro futuro. Eu acredito que foi um empurrão pro futuro, porque foi muito forte. Não foi um sonho, foi aquela... uma mistura de projeção astral de falar assim, olha, isso aqui é uma realidade alternativa, uma possível realidade alternativa. Foi muito real. Tanto real que eu sofro com isso até hoje, eu vou contar depois o que é. Mas essa experiência dessa projeção foi que eu estava num lugar vestido de soldado do exército americano. E eu estava com uma arma, equipamento, todos os equipamentos. Eu não sabia reconhecer ali na hora, equipamento tal. Eu pegava o rádio, mandava um rádio para a pessoa, mas eu não sabia a língua que eu estava falando. Eu não sabia o que era, mas eu estava ali falando todos os procedimentos. E a gente estava numa casa, um casebre. Já não tinha pessoas, a gente estava entrando e a gente recebeu uma emboscada. E nessa emboscada houve muito tiroteio, assim. E eu me escondi num quarto e coloquei móveis, colchão, barrando a porta. E eu comecei a confirmar a presença no rádio. Eu falei, preciso de apoio. Tem aqui, tem gente invadindo. Eu falei, eu não lembro qual linguajar que eu falei. Mas eu falei, estão invadindo e eu preciso de apoio. Aí falou, não, o apoio tá chegando. Só que daí já era tarde demais, porque derrubaram a cama, os móveis, e derrubaram. E eu senti rajadas, né, no meu corpo. E quando eu acordei com essa sensação das rajadas, principalmente aqui no peito. Uma dor que eu sinto às vezes até hoje. Que eu e minha mãe, eu digo que minha mãe me ajudou muito de ir no médico para ver o que era isso fisicamente. Para ver, nossa, o que será que é? Né? Uma dor tão intensa que eu demorei, eu fui pro treinamento básico militar ainda com aquela dor no peito, demorou ainda uns 3 dias, mas eu nunca tive angina, por exemplo, mas falam que a angina dói muito.
E aquela dor intensa, física. E aquele sonho foi muito forte. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei linguajar que eu não sabia. Eu tinha pessoas que eu conhecia, mas agora voltando pro meu corpo, eu não sei quem são. Mas foi muito real. Então aquilo ficou muito na minha cabeça. Então nesse processo, por isso que eu tô contando toda a experiência. Houve uma experiência assim, projeção astral, com sonho, com sensibilidade a pessoas, até eu chegar finalmente no treinamento básico, que muitas pessoas pensam, né? Ah, só esperar e ótimo. Para algumas sim, mas para mim teve essa trajetória, vamos dizer assim, paranormal. Caótica. Caótica, Uhum. exatamente. Aí finalmente entrei ali no treinamento básico, que saí lá de Clinton, além de pegar voo após voo, aí cheguei em Atlanta, na Geórgia, que lá tem um ponto onde os futuros soldados, recrutas, né, eles se encontram ali e esperam para sair de ônibus até Fort Benning, que é em torno de 1 hora. Fort Benning fica de Atlanta.